Mas eu queria começar cumprimentando a nossa querida companheira Dilma e dar os parabéns ao povo brasileiro e ao Congresso Nacional pela aprovação do Marco Civil da internet, que foi uma coisa extremamente importante. Segundo, Dilma, dar os parabéns pelo pronunciamento do dia em homenagem ao dia 1º de maio. Eu penso que você estava precisando fazer um discurso daquele. Eu acho que os trabalhadores estavam precisando ouvir um discurso daquele. E eu acho que o PT estava precisando daquele discurso. E o discurso teve tanta repercussão que os nossos adversários ficaram muito nervosos. Uma parte da imprensa ficou muito nervosa. E alguns editorialistas falaram até muita coisa do pronunciamento. Portanto, querida, faça mais. É o seguinte, companheiros, não é possível a gente aceitar gratuitamente a tentativa da elite brasileira de tentar destruir a imagem da empresa que durante tantos anos é motivo de orgulho do nosso povo, que é a nossa Petrobras. É uma coisa um pouco descabida, porque eu era presidente muitas vezes em época de campanha, sempre aparecia alguém com um bilhetinho dizendo que era preciso fazer uma CPI da Petrobras. Sempre em época de eleições. Eu, às vezes, fico nervoso, não posso falar porque eu não tenho imunidade, mas a impressão que eu tenho é que tem gente querendo fazer caixa de campanha, ameaçando toda a época de eleições da Petrobras. E eu acho que nós temos que ter consciência de uma coisa que tem que permear a vida do PT. A primeira coisa é o seguinte: se alguém dentre nós cometeu um erro, tem que pagar pelo erro que cometeu. Isso tem que estar claro. O que a gente não pode permitir é que uma quantidade de mentiras deslavadas sejam veiculadas todo santo dia como se fosse a mais pura verdade, muitas vezes até sem dar ao pensamento contrário o direito de se explicar. E eu acho, companheiro Rui Falcão, que a Petrobras não é uma briga do governo, não é uma briga da Graça Foster, não é uma briga dos nossos petroleiros. A Petrobras é uma briga do povo brasileiro e nós temos que assumir essa briga. Há um processo em andamento que chega a ser uma perseguição ao nosso partido. Parece que é uma coisa pessoal contra o Zé Dirceu, parece que é uma coisa pessoal contra o Genuíno, parece que é uma coisa pessoal contra o João Paulo, contra o Beludo ou contra qualquer companheiro. Mas o dado concreto é que enquanto as pessoas se preocupam em todo dia tentar veicular uma notícia sobre os nossos companheiros que estão presos, o Mensalão Mineiro de fininha voltou para Belo Horizonte e ninguém comenta. Ninguém comenta. Então eu penso que nós precisamos começar a nos preocupar, porque o problema não são apenas os companheiros que estão presos. Não são apenas eles. O problema é que a perseguição é contra o nosso partido. Ou seja, a perseguição é que eles não admitem, desde quando nós ganhamos as eleições de 2002, eles não admitem que a gente consiga provar que é possível fazer neste país o que eles não fizeram durante tantas décadas. E ainda agora, eu vou dizer uma coisa: o medo que eles têm agora, e é de estarrecer, é que eles estão achando, sabe, que bom, a Dilma ganha agora e depois de 2018 o Lula ainda está vivo, não tem labirintite, e se ele quiser voltar, ou seja, quantos anos que o PT vai governar? Eu acho isso uma insanidade e acho que eles deveriam estar agradecendo ao PT pelo que o PT fez neste país, porque somente o PT governa o país de forma republicana, aonde a imprensa se dá o luxo
que na mesma página que recebe publicidade do governo ou de empresas públicas, na página seguinte esculhambam o nosso partido, sabe? E a gente não reclama. E não podemos reclamar. Eu acho que o Rui disse aqui uma coisa: nós precisamos começar a discutir com seriedade o marco regulatório dos meios de comunicação deste país, para a gente tentar democratizar os meios de comunicação. É o que aconteceu no Brasil, eu tenho tentado utilizar para fazer debate com empresas. Porque eu tenho alertado a minha companheira Dilma, e ao longo desses anos de experiência, eu nunca vi pessoas que ganharam tanto dinheiro ser tão ingratos com o nosso governo. Eu nunca vi. Eu falo, sem precisar ler, que eu duvido, não vou nem dizer nunca antes na história do Brasil, porque isso já virou chatão, mas eu duvido que em algum momento deste país tenha acontecido um conjunto de coisas favoráveis à sociedade brasileira que permita que o Brasil seja exemplo no mundo a ser seguido em se tratando de políticas sociais. Nunca. Eu falo, de vez em quando os companheiros do Sem Terra não acreditam muito nos números da gente, mas eu queria dizer para o João Paulo que nesses 11 anos, João Paulo, já foi disponibilizado para assentamento 49 milhões de hectares de terra. 49 milhões de hectares de terra significa 55% de tudo que foi disponibilizado desde que o Brasil foi descoberto. Certamente ainda é pouco. Certamente ainda é pouco. Quem sabe precisa muito mais, porque agora além do Sem Terra tem índio, tem quilombola, ou seja, daqui a pouco vai aparecer mais gente. É que se formos olhar a educação, a gente vai perceber o seguinte: em que momento da história do país foi investido na educação o que está sendo investido nesses 11 anos de governo? A UNE está aqui presente, mas poderiam pegar os professores deste país, os acadêmicos desse país, para saber o que foi feito nesse país a nível de educação. Já resolveu o problema? Não resolveu o problema porque nós estamos atrasados durante muito tempo, ou seja, nós estamos pagando pelo retrocesso, pelo atraso histórico do Brasil. Esses dias, presidenta Dilma, eu descobri que Cristóvão Colombo, quando chegou em Santo Domingo, em 1492, 15 anos depois, Raul, já tinha universidade em Santo Domingo. 15 anos depois que Colombo chegou em Santo Domingo, já tinha universidade. No Peru, em 1550, já tinha universidade. A nossa primeira universidade, enquanto universidade, foi só em 1930. Ou seja, 400 e poucos anos depois. Isso significa o atraso que nós fomos submetidos historicamente e que nós, em 11 anos, estamos tirando esse atraso. Ainda falta muito, mas nós saímos de 3 e poucos milhões de estudantes para 7 milhões de estudantes cursando a universidade. É pouco? Lógico que é pouco. Poderia ser 20, poderia ser 30, poderia ser muito mais. Mas quem, em tão pouco tempo, conseguiu fazer tudo o que foi feito? Quem em tão pouco tempo conseguiu a quantidade de gente nas escolas aprendendo uma profissão como está sendo feito agora? Agora, quem sabe, eles começam a acreditar, porque a OCDE já está divulgando que o Brasil é o país que mais investiu em educação nessa década e que o Brasil é o país que mais investiu em saúde, embora nós sabemos que tenha muita coisa para fazer no país. Pois bem, companheiros, nós estamos numa disputa eleitoral. Disputa eleitoral é sempre troca de farpa, troca de acusação, e nós temos alguns partidos de oposição. Mas o que me causa preocupação, presidenta, é que o principal partido de oposição, a Vossa Excelência, é a nossa gloriosa imprensa, que é o grande partido de oposição desse país. Eu fico preocupado de falar isso, porque a imprensa gosta muito de mim. E eu fico preocupado porque quando eu faço críticas à imprensa, ele diz que Lula ataca a imprensa mais uma vez. Quando eles me atacam, ele fala:
é crítica. Vai ver, eu lembro quando eu fui candidato, em 2006, a Luísa Helena, durante vários meses, ela teve mais tempo nos meios de comunicação, escrito e televisado, do que eu enquanto presidente da República. Eles só pararam de inflar a Luísa Helena quando descobriram que ela estava tirando o voto do Alckmin e não de mim. Você se prepare, porque o mesmo vai acontecer com Vossa Excelência. E é muito engraçado, porque tem candidato, sabe? Ontem eu vi um candidato dizendo que o que você deu para Vossa Família é pouco, ele daria mais. O outro que eu pensei que ia dar mais, disse que agora vai fazer aquilo que todo mundo quis fazer, que nós derrotamos em 2002, 2003, 2010, que era independência do Banco Central. Ora, meu Deus do céu, nós percebemos que vamos para uma campanha em que os adversários não estão tendo discurso para enfrentar o debate com o nosso governo. E eu acho que nós, companheira Dilma, temos dois desafios. Primeiro, dizer para o povo o que nós fizemos. Porque tem uma coisa absurda, e eu posso dizer, Dilma, para você, com experiência de quem esteve na presidência 8 anos, com você do meu lado. Se você fizer uma reunião do seu ministério, você vai perceber que 80% não sabe 30% do que o governo já fez. E se eles não sabem, o povo não sabe. Se o povo não sabe, a gente não está dando uma ferramenta de trabalho para essa gente defender a gente quando a gente for atacado em qualquer lugar. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um determinado programa de domingo que faz do ano passado comemorou 30 anos. Mas toda sexta-feira, esse mesmo programa de televisão tem uma publicidade veiculada para a gente assistir no domingo. Ora, não precisaria ter, porque aí já existe há 30 anos, é o mesmo horário, para que fazer publicidade? É porque os donos de comunicação levam mais a sério a comunicação do que nós, que achamos que está feito, o povo tem que saber e acabou. O povo não sabe, Dilma. O povo sabe a versão que os nossos adversários contam de nós. E quando eu era presidente, eles se queixavam que eu fazia 8 discursos por dia. Hoje eu faria 10. Se você puder, faça 12, minha filha. Porque quem tem que falar bem de você é você mesmo. Ô, Dilma, eu vou dar uma coisa. Abaixa a Rede Globo, o povo não é bobo. Abaixa a Rede Globo, o povo não é bobo.